Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais uma parte da nossa série Metin 2 em 2024 e o tópico de hoje é o autocaça. Um dos sistemas que saiu e que mais polémica, na minha opinião, deu e sinceramente é um dos assuntos aos quais eu mais queria falar aqui nesta série. Acho que sinceramente era bom que vocês deixassem nos comentários a vossa opinião em relação a isso. Quero agradecer a todos os que deixaram os comentários no último episódio. Como eu vos tenho dito já desde há algumas partes que vamos fazer um vídeo onde eu vou estar a falar sobre os principais comentários que vocês têm dado e vou dar as minhas opiniões e responder àquilo que vocês têm dito. Isso é muito importante para a dinâmica da série. Quem sabe até já o próximo vídeo pode ser esse. E pessoal, a realidade antes que me esqueça, subscrever o canal, deixarem um like e isso é muito importante para fazermos aqui crescer o canal, pelo menos até aos 1000 subscritores, que é o nosso primeiro marco, ok? Bom, como eu vos estava a dizer, o sistema de autocaça é um sistema que, para quem não o conhece, eu daqui a bocado já vou a jogo para vos mostrar um bocadinho em relação a essa situação, só para quem não conhece. Um, é basicamente um sistema que vos torna um bot, ok? Isso foi lançado já aqui há alguns anos, no Metin 2 oficial, ok? É importante darmos essa achega, que é para não haver aqui questões de pensarem que eu estou a falar de um privado, um sistema, de um servidor qualquer de mais fácil. Não é nada disso, estamos a falar da versão oficial. E portanto, aquilo que a WebZen, juntamente com a Gameforge, decidiram foi lançar um bot. Okay? Não tem outro nome, é pura e simplesmente um bot. Só que é um bot bastante complexo e que só visa uma coisa, que é aquele velho ditado que é: se não podes com eles, junta-te a eles. Foi isso que aconteceu. Desde já há muitos anos mesmo, que há um bot muitíssimo conhecido, que eu não vou-me dispensar estar aqui a dizer os nomes dessas cenas, porque vocês sabem que o YouTube hoje em dia está cheio de regrazinhas, eu não vou estar aqui a publicitar bots, mas toda a gente conhece o bot mais famoso da história da humanidade e inclusive vocês, se quiserem, basta procurarem por isso no YouTube e na internet, vão encontrar montes de softwares maliciosos que tornam a vossa personagem altamente nem vou dizer o quê, que é para não haver stresses. Então pronto, basicamente é o que não falta, vocês encontram bots que estão a funcionar hoje em dia e esse tem sido um dos maiores flagelos do Metin 2 oficial desde sempre, ok? Nos servidores privados ou há isso, logicamente, mas não com tanta quantidade, nem com tanta influência, porque lá está, são servidores ligeiramente mais fáceis e portanto aquilo que o bot vai trazer acaba por não ser nada do outro mundo. Agora, no oficial a conversa é outra, não é? Portanto, é possível atalhar caminho em grande parte das fases e é possível fazerem multitasking a partir do momento em que vocês possam ter, por exemplo, 50 chars ao mesmo tempo a uparem autocaça ad eterno, ok? Desde que tenham opções, desde que tenham capacidade e set para ele ir aguentando bem o spot, as coisas basicamente fazem-se automaticamente. Pronto, só para quem não conhece, eu vou só passar aqui a jogo muito rapidamente. Eu estou aqui dentro do servidor Europa, numa conta qualquer que eu tenho para lá, e então o autocaça, eu creio que hoje em dia não há ninguém que não conheça, mas pronto, cabe a minha função explicar aqui um pouco para caso de alguém não conhecer. Que é basicamente a tecla K e então abre esta janela em que resumidamente vocês têm a possibilidade de colocar aqui, eu não tenho porque isto é o meu, isto para já é o autocaça normal, depois há um autocaça premium, nós depois daqui a nada já iremos falar sobre isso. Basicamente o premium vocês pagam e ele faz mais coisas, mas pronto, resumidamente na versão básica ele permite meter habilidades, permite meter poções, permite fazer aqui as definições do foco, neste caso é a área onde ele vai atuar, permite pronto, que ele ataque, etc. E pronto, resumidamente é isto e isto já é tudo, ok? Mete poções, puxa capas, ataca, quando morre renasce novamente, é aqui este modo de ressurreição, quando as skills acabam ela coloca novamente, portanto é basicamente um player, ok? Só que está ali ad eterno, infinitamente a fazer a mesma coisa. Eu não vou, eu pensei, vou ali à cidade, vou fazer uma demonstração disso, mas acho que não vale a pena em 2024 estar a fazer isso. Toda a gente já conhece, pelo menos as pessoas que estão a ver aqui este vídeo, de certeza absoluta que já conhecem tranquilamente o sistema. Pronto, é isto que aqui está. O que é que acontece, malta? Resumidamente, este é um dos tópicos que para mim mais confusão me faz desde o seu lançamento, ok?
Quando nós falamos de um autocaça, é para mim muitíssimo mais penoso ver um sistema destes do que, por exemplo, um bot rodar ou outra coisa qualquer dessa natureza. Obviamente que um bot rodar, se calhar no oficial, não faz grande sentido, porque os rodar já é uma coisa que por si só é extremamente escasso. Portanto, haver a necessidade de ter um bot que o faça é perfeitamente ridículo. Mas ainda assim, eu lembro-me dos tempos em que fazíamos essas discussões relativamente aos privados, em que dizíamos, um bot rodar é extremamente complicado porque acaba por desvirtuar o jogo, ok? Portanto, já deixa de ser uma questão de sorte e de... como é que eu posso dizer? De sorte e de tentativa e erro e de estar ali a esforçar-se para obter um item, passa a ser só uma questão de tempo. Ok? Portanto, é preciso fazer depois da introdução de um bot, é preciso reduzir as chances de sair os bónus ao máximo a uma percentagem praticamente ridícula, e depois, obviamente, depois somando essas percentagens todas, por exemplo, queres 2 ou 3 extras ao máximo, é óbvio que vai demorar mais tempo, mas pronto, mas a questão do bot, mais tempo, menos tempo, eu não estou lá, não estou a ver, é indiferente, ok? Portanto, nos computadores de hoje em dia, por exemplo, eu tenho aqui 3 ecrãs, podia ter perfeitamente 50 chaves ligadas, punha 15, 20, punha aquilo que me apetecesse espalhado pelos ecrãs, podia estar tudo em bot de rodar, podia estar tudo em autocaça, podia estar tudo não sei o quê, né? Pronto, mas a realidade é que se já se falava sobre isso, sobre um bot de rodar que desvirtua isso e começa a trazer, começa a aparecer itens perfeitos, começa as coisas a tornarem-se mais mecanizadas, coisa que não era assim tão fácil, imagina, podia eventualmente sair rodando à mão, mas demorava mais, era mais complicado e tinha um valor diferente. Depois, a partir do momento em que há uma máquina que faz isso por vocês, o jogo torna-se ligeiramente não, exponencialmente mais simples. Portanto, isso sempre foi uma questão de conversa. Vocês lembram-se, por exemplo, do Metin 2 Portugal, e que nós dizíamos, um bot de rodar, vamos lançar um bot de rodar, um bot de rodar aqui neste jogo. Isso era uma cena muito bacana, para um gajo resolver a cena, não sei o quê. E a equipa da altura nunca quis lançar, porque era uma coisa que desvirtuava o jogo, não sei o quê, e era um servidor PVM mais normal, ok? Fora dessas novidades, seguia somente os lançamentos do oficial. Isso é uma razão. Agora, quando vocês passam desta realidade aqui de fazer uma coisa específica para uma realidade de fazer tudo, ok? É uma coisa mais complicada. Porque reparem, durante muito tempo houve aquela conversa de que o oficial é difícil, o oficial necessita de investimento de tempo, é preciso tu te esforçares para levelar a personagem, para farmar, para não sei o quê, não é? Isso sempre foi a realidade do oficial e era sempre uma conversazita que havia entre a malta do oficial e a malta dos privados. Tu jogas isso aí dos privados, isso é bué da fácil, isso não tem esforço nenhum, isso não sei quantos. E eu comecei a olhar para isto no dia que sai o autocaça e eu pergunto assim, então espera lá, então qual é a dificuldade que tu tens agora? Deve ser só ir trabalhar para pagar a conta da luz, não é? Porque vamos lá ver uma coisa, a partir do momento em que tu, lógico, tens que farmar, tens de ter o teu set, tens de ter as coisas mais ou menos alinhavadas, mas a partir do momento em que tu estás num spot, tancas tranquilamente aquele spot, tens dinheiro para investir, compras o autocaça automático e qual é a dificuldade do teu jogo a partir daí? Ok? Tu tens um bot, tu tornaste-te um bot. E portanto, isto é uma das coisas que não me faz sentido. E por incrível que pareça, a Gameforge introduziu este sistema, juntamente com a WebZen, certamente. A coisa inicialmente foi falada, mas agora já passaram muitos anos e nunca houve a mínima. Já não ouço falar sobre o sistema. Por simplesmente adotou-se o sistema. E pronto, e agora está lá e é uma coisa banal. E isso é uma coisa que me faz muita confusão. Como é que nós podemos estar a dizer que um dos maiores problemas do oficial são os bots e é os softwares maliciosos e vamos lançar sistemas. Lembram-se do X-Shield, por exemplo, e depois lançaram outro, já não me lembro que nome, aquela merda bugava com o Fraps e com o Action, que era outro programa de gravação e um gajo não conseguia gravar vídeos e não sei o quê, porque aquilo bugava, dizia que era conteúdo malicioso no computador, portanto era sempre a lançar programas para bloquear os bots e não sei quantos, porque isto está a estragar o jogo e está a complicar, e depois sai uma coisa destas. Portanto, isto já seria mau se existisse só numa fórmula de pronto, ok, fica aí a dar hits só para a malta não estar só ali com o dedo no espaço e não sei o quê, ok? Mas torna-se pior com a introdução das outras coisas, ok?
E nós pegando ainda nesta situação, podemos concluir outra coisa. Nós podemos concluir que a Gameforge, juntamente com a WebZen, compreendem que, de facto, a evolução do oficial deixou de ser uma evolução plausível, deixou de ser não é plausível, é execuível, que eu quero dizer. Ou seja, eles compreendem que, humanamente, ninguém vai fazer, ou quem for fazer é doidinho. Porque reparem numa coisa, tu hoje em dia, eu agora preciso de 30 chars a 50. Quem é que vai fazer isso à mão? Ninguém. Mas pegam em 50, pegam em 30 chars, metem autocaça em andamento. É uma questão de dinheiro. Tornou-se tudo uma questão de dinheiro. Percebem? E isso é aquilo que a Gameforge procura. A Gameforge procura dinheiro acima de tudo, independentemente do que se desvirtua ou não o jogo. Só para vocês terem uma noção, pessoal. Portanto, o autocaça normal foi aquele que eu vos mostrei ali, salvo erro, faz somente o ataque em zona. Portanto, vocês atacam, metem aquilo ativo e ele, pronto, anda somente na zona a matar mobs, não mete skills, não mete pots, não mete nada. Mas depois vocês têm o modo premium, que é um modo que vos permite colocar habilidades, permite-vos colocar as poções de vida e de MN, assim como as poções verdes e as poções roxas, salvo erro, não tenho a certeza, mas creio que não permite nem benções, nem os elixires, ok? Mas também é indiferente. Não, estava agora aqui a confirmar, não permite nem elixires nem poções. E, portanto, também a questão é ridícula, né? O elixir já por si só seria automático, portanto não fazia sentido. Só se fosse numa questão de quando o elixir terminasse ele colocar outro elixir. Mas pronto, logicamente nessa questão não faz sentido. A questão das benções, isso aí é diferente, não é? Porque isso ainda era mais OP. Mas pronto, como eu vos disse, permite colocar as poções, permite colocar as habilidades, permite também colocar peixes, e pronto, portanto, resumidamente, permite colocar tudo, exceptuando essas duas coisas que eu vos disse. Vocês têm a possibilidade de comprar isto em vários pacotes, que já vos vou mostrar. E pronto, e resumidamente, eles deram aqui um upgrade ao sistema em si. Portanto, se o sistema inicial seria só esse, ok? Não estou a dizer que deram um upgrade a posteriori, não, isto já existia. Mas pronto, se o sistema inicial seria só para atacar em área, eles colocaram uma forma de, mas ok, eu já sei, resumidamente isto foi assim, eu já sei que vocês utilizam este tipo de softwares. E como a gente já anda aqui há mais de 10 ou 15 anos a tentar lutar contra isto e não consegue, deixa-me cá eu colocar um sistema, ok, que faça isso e que pura e simplesmente eu receba dinheiro por isso. Já que o jogo é meu e já que vocês vão utilizar, ao menos utilizem o meu. Foi isso que basicamente eles fizeram. Não tem outra explicação nem tem outra lógica. E eu gostava que houvesse alguém, como eu vos digo desde o início desta série, gostava de sinceramente conseguir ter uma conversa com alguém relacionado com a equipa e essa seria uma das grandes perguntas que eu lhes ia fazer. Em que momento é que vocês decidiram implementar o autocaça? Qual é o objetivo do lançamento do autocaça? Porque repara, se nós estamos aqui com uma dificuldade, com uma XP rate, etc., extremamente complexa, e se tudo isto que eu ando aqui a dizer há montes de tempo, se não há um servidor que seja mais simples, já vendo que há uma comunidade enorme que preferem jogos muito mais simples do que aquilo que a gameplay do oficial hoje entrega. Se nós temos esta visão, qual é o sentido e qual é o objetivo de lançar um autocaça? Eu tenho muitas dúvidas que alguém me consiga responder a isto sem ser com aquela frase que todos sabemos. É por causa de dinheiro, ponto final. Porque não há outra justificação. Vão-me dizer o quê? É para atalhar caminho nas fases mais chatas. Então aumentem XP rate. É para tornar para dar a possibilidade ao jogador de fazer multitasking. Eu lamento imenso, mas eu acho isso não é o Metin, ok? Inclusive, se vocês forem a grande parte dos servidores privados PVM, têm desativado a opção de farm em várias, se tiveres mais do que 2 ou 3 chars, porque logicamente é um crescimento exponencial de evolução e não há esse interesse. Mas no oficial vocês podem ter 50 personagens a fazer a mesma merda e simplesmente a monopolizar os spots inteiros. Basta que alguém tenha dinheiro o suficiente para ter autocaça em todas. Ok? Autocaça premium, logicamente. Mas pronto, mas mesmo que o normal já não será complexo, porque imaginem, se vocês quiserem upar determinadas personagens em determinados níveis, desde que tenham um set relativamente tranquilo, às vezes até 100 potes dá para fazer a situação. Portanto, se vocês garantirem que o char aguenta-se naquele spot 100 skills e 100 potes, portanto, não precisam do autocaça premium para rigorosamente nada. Portanto, é uma questão mesmo de vocês adaptarem os personagens a essas circunstâncias.
E, portanto, é uma pergunta que eu gostava imenso de fazer e de ver respondida. Sinceramente gostava. Já agora, se algum de vocês tiver alguma resposta, que não esta que eu estou aqui a dar, digam-me, porque era interessante. Pronto. Portanto, só para vocês terem mais ou menos uma noção do que é que isto, o que é que nós estamos aqui a falar, como eu vos disse, este Autocaça Premium está disponível na loja de itens. Vocês têm aqui a possibilidade de escreverem Autocaça aqui na lojita e encontram as 3 fórmulas de venda. Portanto, têm a possibilidade de comprar por 7 dias, a possibilidade de comprar por 14 e por 30. Ok? Logicamente, quanto maior a duração que vocês comprarem, mais barato fica. Pronto, resumidamente é isto. Só para vocês terem uma mínima noção, isto aqui, 5 euros dá à volta de 75 MDs, portanto estamos a falar que para ter uma semana de autocaça, precisamos aqui à volta do quê? Fazendo assim as contas muito rapidamente, se calhar uns 3 euros e tal, para ter um mês inteiro são à volta de 10 euros, portanto 195 moedas é 9,99 euros. Vocês podem confirmar isto aqui no carregar a conta, vou só mostrar para a malta não achar que sou eu que estou a inventar. Vocês metem aqui no carregar a conta, isto demora um bocadinho, e pronto, tem aqui os preços, isto depois tem outros métodos de pagamento, não sei o quê, não sei, há uns, às vezes é mais barato de umas maneiras, mas não creio, depois aqui por telefone normalmente dá menos moedas. Mas enfim, portanto, estamos a falar aqui que para ter autocaça durante um mês, ou seja, para vocês terem um bot, vocês precisam de fazer o pagamento de 10 euros mensal só para isto. Ok? Portanto, isto é uma das realidades que eu não consigo compreender, porque estamos a falar de 10 euros por mês para ter um sistema que torna um bot, depois estamos a falar de mais não sei quantos euros por mês para vocês terem um sistema que permite terem a loja offline shop ativa, depois tem mais todos os outros consumíveis, portanto estamos a tornar um jogo de quê? Mais uma vez eu vos digo, desde o momento em que isto saiu, que eu fiquei pasmado a olhar para isto, não acreditei que isso fosse uma possibilidade no Metin oficial, acreditava que isso fosse uma possibilidade no Metin privado, com outros objetivos, não aquilo que o oficial apresenta, e portanto esta é uma das questões que eu faço, e este é o tema principal que eu trago aqui para este Metin 2 em 2024, que é: qual é que é o verdadeiro motivo, exceptuando o dinheiro, para fazer o lançamento de um sistema como este, ok? Quais é que são as vantagens que o jogo em si ganhou por ter este tipo de sistema? Nenhum, ok? E depois a pergunta que eu faço é: qual é que é a razão que leva os jogadores do oficial a não criticarem / utilizarem este tipo de sistemas e depois andarem constante, não estou a dizer que são todos, mas aquela malta que tem aquela gênese do oficial de criticar o pessoal que joga privados e dizer que o privado não é o jogo oficial é que é o verdadeiro Metin. Qual é que é a moral destas pessoas para depois fazerem esse tipo de comentários e dizerem não, aquilo que vocês jogam é um jogo de brincar, o nosso é que é muito bacana, mas a diferença é que o vosso vai-se automaticamente. Ok? E eu posso-vos dar aqui exemplos de servidores privados que não contêm este sistema e podiam conter este sistema, e garanto-vos que se houvesse essa vontade, até podia ser um sistema muito mais melhorado, um sistema com muito mais definições e com muito mais especificações e se calhar até de borla de certeza absoluta. Portanto, não é por uma questão de não se querer lançar, é uma questão por exemplo, ou de não se conseguir lançar, é simplesmente por uma questão de não faz sentido lançar isso porque isso desvirtua completamente a jogabilidade. Eu gostava mesmo que vocês pensassem em relação a este assunto, gostava que no futuro houvesse alguém da equipa que gostasse de vir aqui à série e que viesse dar a visão, neste caso da empresa, da Gameforge, da WebZen, ou seja lá quem for que faz este tipo de decisões, para que nós consigamos perceber do lado da visão das pessoas que estão realmente a gerir estas coisas, quais é que são os principais objetivos, ok? Porque se alguém tem aqui interesse em falar sobre o Metin sou eu, e se alguém está interessado, porque até agora tenho sido só eu a dar aqui as minhas opiniões e sou somente eu aqui a falar sobre aquilo que eu acho e aquilo que eu penso, mas eu gosto sempre de dar a possibilidade a todas as partes de se exprimirem e de dizer o que é que acham. Infelizmente creio que não há ninguém com o mínimo interesse de vir aqui falar em relação a isso. E é pena, porque eu acho que se podia ter aqui um fórum muito interessante de discussão de ideias e de partilha de informações, até para nós termos um pouco de ideia do que é que vai lá dentro. Eu tenho plena consciência que a equipa do Metin 2 que obviamente deve estar reduzida a meia dúzia de pessoas, dada a relevância do Metin 2 na scene mundial de jogos hoje em dia, e logicamente que
dada a idade do jogo e à queda exponencial que o jogo vem tendo, exceptuando, por exemplo, na Turquia ou na Alemanha, ou na Roménia, onde eles ainda têm públicos muito elevados, tirando isso, o jogo está em clara queda e, portanto, não vamos alocar aqui uma equipa de não sei quantas pessoas a um jogo dessa natureza. Mas, apesar disso, alguém lá deve estar a trabalhar de certeza absoluta e, portanto, eu creio que isso era importante se falar, porque se durante muito tempo se falou sobre bots e se disse que isso era um entrave ao desenvolvimento do jogo, agora também era importante perceber se realmente foi isso, se realmente foi nós conseguimos compreender que não temos condições, as mínimas condições para acabar com o sistema fraudulento que existe para aí, e então decidimos lançar o nosso, já que o pessoal estava a utilizar na mesma, ok? Porque a mim aquilo que me parece é que isto tem que isto acaba por ter várias conotações, e já nem é somente a questão do dinheiro, ok? Já nem é somente a questão do dinheiro, é também uma questão da apresentação de números, dá-me sempre a sensação que isto é uma forma de mascarar e uma forma de tornar o jogo cada vez mais sei lá, um jogo de bonecos falsos, percebem? Porque o mesmo jogador pode ter 500 contas e logar 500 contas e fazer não sei quantas coisas em simultâneo. Nós sabemos que essa é uma realidade. Por exemplo, toda a vida houve o shard principal, o shard drops, a buffer, às vezes há certos servidores que a malta tem Shaman Cura e Shaman Dragão, portanto são 4 shards, às vezes tem 1 ou 2 shards a armazém. Pronto, sempre foi uma realidade ter vários characters, mas a partir do momento em que tu tens, por exemplo, 50 chaves palascas, não sei quantos chaves para minerar, não sei quantas cenas, percebes? Isso já não é a realidade. Okay? Isso aí já exponencia tudo. A própria forma como eles desenvolveram as dungeons, a necessitarem de não sei quantas contas, não sei quantas personagens para fazer a subida às dungeons, e depois a mesma pessoa condensa todas essas personagens e tu de repente tens 20 jogadores a jogar e tens 500 contas ligadas, percebem? Não faz sentido e portanto estes sistemas de autocaça deve, no meu entender, ter que ver com isso, a necessidade de cada vez haver mais contas e de cada vez fazer mais coisas, é uma forma de automatizar estes processos aqui, mas isso deixa de ser meta e isso passa a ser outra coisa, cria outro nome, porque se até aqui se chamou a Metin aquilo que nós jogámos sempre, a partir do momento em que isto se torna automático, deixa de ser o Metin, passa a ser outra coisa qualquer que vão ter que chamar outro nome. Ou então corre o risco daqui a uns anos já não saberem que tipo de jogo é que estamos a jogar e qual é que é a base deste jogo, ok? Pronto, olha, fica aqui a minha indignação em relação a este sistema. Eu queria mesmo fazer um vídeo onde falasse em relação a este sistema, porque é uma coisa que já vem estando aqui instalada há muitos anos e agora que temos aqui este espaço, não podia esta série estar no ar sem que este tema estivesse presente nela. Deixem os vossos comentários em relação ao assunto. Malta até que joga oficial há muitos anos, que conheça o jogo antes de autocaça, depois de autocaça, que tenha a plena noção do que é que foi a invasão do jogo pelos bots ilegais que houve e a forma como isso danificou o jogo. Malta que tem até mais conhecimento que eu, digam-me a vossa experiência, a vossa visão em relação a isto, porque eu creio que não deve de ser muito diferente da minha. Eu compreendo que se calhar eu estivesse a jogar, eu também iria usar o sistema, mas iria usar porque ele está lá, não é? Mas ao mesmo tempo, não sei se eu ficaria muito contente se eu já tivesse uma personagem do passado e visse agora a malta a criar personagens novas com este tipo de facilidades e com este tipo de realidades, porque, querendo ou não, se nós estamos constantemente a dizer que uma das grandes vantagens do oficial é o facto de ter contas com muita idade e com muita capacidade de reter a evolução de um jogador durante muitos anos, não é? Que é ao contrário daquilo que acontece com os privados, de um ano para o outro desaparece tudo, às vezes até alguns meses e aquilo vai tudo abaixo, o oficial consegue isso, também tem que ter outra coisa, é honrar esse esforço que as pessoas vão fazendo. Não estou com isto a dizer que o jogo não possa evoluir e não possa desenvolver num caminho de tornar mais simples e mais dinâmico e, acima de tudo, mais divertido, porque isto é um jogo, não é o trabalho de ninguém, qualquer uma das fases. Não estou a dizer isto, estou a dizer não pode simplesmente tornar-se isto que se tornou. Pronto, eu vou então calar-me por aqui, já vai o vídeo quase com 25 minutos, não quero um vídeo gigante, estamos só a falar sobre um tema. Deixem aí nos comentários, deixem like, subscrevam o canal e temas para o próximo vídeo, que é sempre importante para nós continuarmos a desenvolver aqui esta série que vocês têm gostado bastante. Um grande abraço, fiquem bem e fui.